E quando você quiser iniciar, pode iniciar, tá, Pedro? Tá bom, então vamos lá, né? Boa noite a todos, aos colegas, né? Boa noite. Estão aqui. Bom, agradecer, né, a Sabrina, assim, pela insistência pela aposta, né, desse seminário, né? Fico bem agradecido, sim, né? Pela oportunidade também de estar compartilhando um pouco, assim, né, das leituras que eu tenho feito, assim, para minha pesquisa, né? No início do ano, né, no primeiro semestre, eu já pude falar um pouco, né, no seminário que eu dei sobre o objeto A, né? Eu acho que aqui vai ser um desenvolvimento a mais sobre isso, né? Para quem não estava presente, né, nesse primeiro seminário, eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado em torno do objeto A, né? E a problemática da causalidade, né? O problema, né, filosófico aí da causalidade. E bom, e esse seminário do Lacan, ele faz não só, né, todo um trabalho em torno do objeto A, mas também em relação a esse debate sobre a causalidade, enfim, em Kant e em alguns filósofos aí importantes, né? Por isso que, né, eu estou me debruçando aí já há um tempo em relação a esse seminário. E aí eu queria primeiro apresentar um pouco para vocês a proposta que eu pensei, né, para esses encontros, e depois a gente vai avançando em algumas lições, tá? Bom, já pode começar assim, né, dizendo que é quase impossível a gente comentar com detalhes todas as referências que o Lacan faz, né, nesse seminário a- ainda mais em 5 encontros, né? Então, eu coloquei assim como proposta inicial, assim, fazer a leitura a partir de dois eixos, né? Duas diretrizes. Uma delas, né, nitidamente é o objeto A, né? Ou seja, fazer a leitura do seminário pensando nesse estatuto do objeto A, e uma segunda diretriz seria, né, essa problemática da causalidade. Então, os encontros eles vão ser divididos, né, em algumas lições, e nessas lições o que eu vou destacar vai girar em torno, né, desses dois temas, ok? Na proposta que eu fiz, né, esse primeiro encontro que a gente está tendo hoje, a gente vai trabalhar essa introdução à estrutura da angústia. Se vocês tiverem, né, o seminário, vocês vão ver que ele é dividido, né, organizado quando ele foi, né, estabelecido para a publicação. Ele é dividido em 4 partes, né? Uma delas, a primeira parte, né, a introdução à estrutura da angústia, tem seis lições, né? Essas lições elas são todas ministradas nesse primeiro ano, né, de 62. E as lições seguintes são ministradas em 63. E aí a gente tem a revisão do status do objeto, da lição 7 até a lição 11, né? Logo depois, a angústia entre o gozo e o desejo, são 4 lições só. E a última parte, que são as 5 formas do objeto pequeno a, né? Então, o que que eu pensei, né, da gente organizar esses encontros a partir dessas divisões, né?
Então, hoje a gente vai fazer essa introdução a essa estrutura da angústia. No próximo encontro, dia 5, né, de setembro, a gente vai falar sobre essa revisão do status do objeto. Depois, no terceiro encontro, que vai ser dia 26 de setembro, né, falar sobre a angústia entre o gozo e o desejo. O quarto encontro, dia 3, né, de outubro, as 5 formas do objeto pequeno a. E no último encontro, dia 10 de outubro, fazer uma amarração aí final entre o objeto e a causalidade, né? Mesmo porque também essa última parte é a que contém mais lições, então provavelmente a gente precise desse quinto encontro aí para poder finalizar, essa última parte. Bom, dito isso, né, essas primeiras 6 lições, né, como eu já disse, corresponde, né, essa introdução à estrutura da angústia, e o próprio Lacan, assim, eh, se refere a isso na sexta lição, no final, assim, né, do ano, ele se refere a isso que ele, de alguma forma, introduz, né, nesse seminário do ano de 62. Eh, Na primeiríssima lição, né, do dia 14 de novembro, ele começa dizendo, né, que tudo, né, o que ele contribuiu, assim, no seu ensino, ele ele tem um ponto, assim, né, de referência, que é a angústia, né. Então lá na página 12, perdão, na página 11, né, ele vai dizer, né, que o ponto de encontro em que os espera tudo o que fazia parte do meu discurso anterior, né, é a angústia. Ele se refere, então, à estrutura da fantasia, né? Tem uma conferência nesse mesmo período lá na sociedade, né, de psicanálise, em que eles debatem sobre a estrutura da fantasia. E ele vai concluir que, bom, eh, a angústia e a fantasia possuem a mesma estrutura. Então, isso já aponta, assim, para para os caminhos, assim, que ele vai desdobrar essa estrutura da angústia, né. O que me faz lembrar do tema da fantasia, né, que é o sujeito, punção de A, né. Não sei se todos têm aí na memória o tema, né, da fantasia, e que é isso, né, é a relação do sujeito com o objeto A. E ele então já começa dizendo que a fantasia e a angústia possuem a mesma estrutura, né. Eh, Outro ponto importante, assim, para a gente poder começar, são as referências, né, que ele vai recorrer ao longo de todo o seminário. Ele vai mencionar, né, assim, diretamente o seminário anterior, que era o seminário sobre a identificação e sobre o traço unário, né. É onde ele vai formular, né, a famosa, a fórmula, né, central em relação ao significante, né, ou seja, o significante é o que representa um sujeito para outro significante. Ele vai formular isso no seminário sobre a identificação, e ele vai, né, fazer uma recapitulação aqui nesse início, sobre um ponto em que ele acha fundamental articular, no que diz respeito à identificação e à angústia, né. Há essa dimensão, do traçonário, essa dimensão imaginária da identificação e a angústia. E a gente vai chegar lá, né. Eh, Outro ponto importante para a gente poder ter como referência são os textos que ele vai recorrer, né, nessas primeiras lições. Ele está aqui em 62 e ele vai se referir aos próprios textos, né,
da, do, da os primeiros anos ali, né, da década de 60, ou seja, a direção do tratamento e os princípios do seu poder, e, principalmente, né, observações sobre o relatório do Daniel Lagache, né? E, além disso, ele menciona em mais de uma lição, né, que está para sair, para ser publicado, o texto de Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, né? Então a gente já sabe que esse texto já está, né, já foi escrito, né, quando ele começa esse seminário, né? Bom, e ele coloca assim, né, no quadro, nessa primeira lição, algumas alguns significantes de referência, né? E o grafo do desejo. Então ele já começa esse seminário colocando ali alguns significantes no quadro. Vocês vão encontrar esses significantes ali na página 12, né? Ele coloca ali no topo do quadro, né, esse questionamento, a pergunta, né? Que quer ele de mim? E logo embaixo ele já coloca ali aquele famoso esquema, né, do inibição e sintoma e angústia, que ele vai desenvolver aqui nesse seminário, né? Mas como eu disse, né, eu vou destacar alguns pontos importantes em relação ao objeto A e ao problema da causalidade, e esse esquema, né, que ele vai estruturar sobre inibição, sintoma e angústia, e os vetores, né, da dificuldade e da mobilidade, isso vai de alguma forma perdendo certa força, né, ao longo do seminário, e talvez, né, eu não vou destacar tanto essa construção que ele faz. Mas ele já coloca assim, né, no quadro esse grafo do desejo, e ele já começa justamente articulando a angústia com esse grafo do desejo. E ele chega, né, a fazer uma brincadeira aqui, né, dizendo que esse grafo parece uma pera de angústia, né? Bom, e o que que é importante, né, nesse grafo em relação à angústia? É, ele faz questão de mencionar o seminário anterior, justamente porque ele quer articular de alguma forma, né, aquilo que diz respeito ao desejo do outro, né, e à angústia. E aí, lá no final da página 13, ele diz assim, né? Achei que devia, à guisa, né, de parêntese, em meu discurso do ano passado, projetar de antemão uma formulação que lhes indicasse, né, a relação essencial da angústia com o desejo do outro, né? E o que ele curiosamente vai fazer, né, é além de recorrer ao grafo do desejo, né, e não só a essa dimensão do desejo do outro, ele vai recorrer ao esquema óptico, né? Não à toa ele faz referência ao texto sobre o relatório do Daniel Lagache, porque lá ele faz alguns aprimoramentos do esquema óptico que ele vai trazer aqui novamente para poder articular o desejo do outro e esse esquema óptico, né? E ele faz assim todo um trabalho de articulação daquilo que é uma dimensão simbólica e daquilo que é de uma dimensão imaginária, para poder extrair o objeto A ali nessas duas instâncias. É, então, bom, né? Ele começa, né, querendo articular aí a angústia com o desejo do outro. E logo depois ele se refere a uma metáfora que ele constrói no seminário 9, né? Uma metáfora do louva-a-Deus. Não sei se vocês já tinham escutado essa metáfora, né, do Lacan. E basicamente ele vai contar uma história, né, de que, bom, a, a angústia e essa dimensão
do desejo do outro se articula nessa metáfora, porque ele imagina ali um louva-a-Deus gigante, um louva-a-Deus fêmea, né? E um homem diante desse louva-a-Deus com uma máscara, né? A grande questão é que esse homem que está com essa máscara, diante desse louva-a-Deus fêmea gigante, ele não sabe que máscara que ele porta, que máscara que ele está utilizando. E ele não consegue ver, né, a sua imagem especular no reflexo do olho desse louva-a-Deus, né? E bom, não sei se vocês sabem, né, mas o louva-a-Deus fêmea, depois do ato, né, da cópula, come a cabeça do macho, né? E toda essa metáfora aí identificatória que o Lacan constrói é, é justamente para poder ressaltar essa dimensão dessa falta dessa imagem especular no olhar do outro, nesse sentido que ele coloca, né, na pergunta que sustenta o grafo do desejo, né? O que que ele quer de mim? Então, nessa metáfora, o sujeito fica ali à mercê de ser um objeto sexual para esse louva-a-Deus fêmea, mas também um objeto de gozo, né? Diante do qual, né, ele é um objeto, né? Diante do qual ele fica ali angustiado, né? Pela ausência dessa imagem especular, porque ele não sabe qual é a máscara que ele está usando, né? Então aí já existe, né, toda uma articulação que a gente pode fazer com a função do eu, né? E que de alguma forma faz referência ao esquema óptico que ele vai se utilizar mais para frente. Então, bom, esse apólogo, né, que ele faz, está lá na página 14, né? Ele é muito simples, ele lembra, né, de saída das uma das conjunturas, né, da angústia, que poderíamos de alguma forma formular da seguinte forma, né? Eu não sei o que eu sou para esse grande outro, né? Eu não sei qual imagem eu tenho para esse grande outro. Então, essa relação entre a angústia e o desejo do grande outro, né, justifica de alguma forma o Lacan colocar no centro, né, da pergunta essa articulação dos dois andares do grafo do desejo. Essa pergunta então fica, abre aspas, né? Isso é uma citação do Lacan, né? Da página 14 à página 15. Abre aspas. A pergunta fica em suspenso entre os dois andares, e precisamente entre as duas vias de retorno que designam em cada um o efeito característico, a distância entre eles e que estará, no princípio de tudo, que percorreremos e torna homólogas e distintas, né, ao mesmo tempo, a relação com o desejo e essa identificação narcísica. E mais, né, é no jogo da dialética que ata tão estreitamente essas duas etapas, ou seja, tanto do desejo como da identificação narcísica, né, que veremos introduzir-se a função da angústia. Não que ela seja em si mesma, né, o seu móvel, mas é o que permite nos orientarmos aí em função do seu aparecimento. Então, de alguma forma, ele está dizendo que a angústia nos possibilita nos direcionarmos aí nesse grafo do desejo. E que, enfim, olhando assim, né, uma leitura mais afastada do seminário, a gente já pode concluir, né, de que existe uma relação entre o desejo e a angústia, de que ao longo do seminário isso vai ficando cada vez mais evidente
quando o Lacan sustenta que a angústia ela é uma bússola ali para o analista em relação ao desejo, né. Mas o que que ele está colocando nessa primeira lição é uma relação, então, entre essa identificação narcísica, o desejo e essa função tão importante que é a função da angústia. Para a gente poder avançar, eu vou passar para a segunda lição, né? Porque, enfim, essa outra parte da primeira lição é quando ele se dedica, né, a falar um pouco sobre outras referências, né, em relação à angústia e que talvez não sejam tão proveitosas assim para a gente se aprofundar aqui agora. E nessa segunda lição, ele vai já articular uma coisa bem importante, né, que é esse primeiro esquema da separação. Vocês vão encontrar esse primeiro esquema lá na página 36 do seminário. Esse primeiro esquema é onde o Lacan consegue demonstrar assim, né, o lugar de resto que é o objeto A, nessa operação entre o sujeito, né, e o grande outro. Eu não sei se eu consigo, ô Sabrina, compartilhar com vocês. Consegue? Deixa eu só te colocar aqui como co-host, peraí. Eu queria mostrar o esquema. Pode ir? Pode? Ah, foi. Foi? Sim, foi sim. E esse esquema aqui, ó. Bom, aqui nesse esquema, né, como eu disse, ele fica demonstrado, então, o A como esse resíduo do corte desse grande outro, né? O A está aqui e ele é aquilo que cai desse grande outro nessa operação. No começo, então, vocês vão encontrar esse A, o outro originário, que o Lacan vai se referir, né? Eh, o lugar, né, dos significantes. E desse outro lado aqui, o S, esse sujeito que ainda inexiste, né? Que a gente pode fazer uma referência, inclusive, ao delta, né, do grafo do desejo, aquele que parte, né, lá naquele primeiro esquema do grafo do desejo, né, o delta, aquele que ainda não foi inscrito de alguma forma nesse campo da linguagem. E, bom, né, o outro, né, de que se trata aqui é o outro da linguagem. Esse delta, né, esse sujeito aqui se refere àquele delta do grafo do desejo e, portanto, esse ser vivente, né, que vai então entrar no campo da linguagem e tem, né, por resultado dessa operação, ou seja, a operação dessa linguagem, esse sujeito barrado, né? E o Lacan vai dizer, né, que o efeito disso, né, para esse ser é ele agora ser, né, regido pelo inconsciente, que é o grande outro barrado. Então,
O que resta dessa operação é o que o Lacan coloca aqui como A, né? E aí ele vai dizer que aqui, esse daqui é o campo do outro, e esse daqui é o meu lado, né? Essas são as palavras em qual ele se refere. Então, o A é esse resto dessa operação, que quer dizer o que resta deste grande S, né, da direita, como um ser vivente que se submete, né, de alguma forma, que é introduzido no campo da linguagem. Bom, e por que, né, que ele escreve, né, o grande A barrado, né, do lado do ser que entra na linguagem? Ele elabora isso explicitamente, né, da seguinte forma: esse sujeito aqui, ele vai ser marcado por esse inconsciente e que para sempre é inacessível, né? E que de alguma forma fica inacessível o quê? O que ele é como sujeito, né, para esse grande outro e o que ele é como resto. Por isso que o S barrado e o A estão do lado deste outro, porque é inacessível para esse ser vivente, né? Ele não sabe, né, de alguma forma, o que ele é como falta a ser, né, sujeito barrado, e como aquilo que falta ao grande outro. Ou seja, de alguma forma, né, ainda permanece aqui esse questionamento, né, do que o outro quer de mim. Entendi. Pedro? Oi, Ah, tá. Não, achei que tinha travado para mim, não estava te escutando. vocês estão me ouvindo? Tô, agora tô. Eu não consigo me ver aqui. Você parou de compartilhar, né? Sim, Ah, sim. A sua imagem não está aparecendo por algum motivo, mas eu estou te escutando. Eu não estou escutando. Vocês estão escutando ele, gente? Vocês estão vendo ele escutando? Não, né? Vendo, não. Nem escutando, mas acho que ele não tá falando, né? Eu acho que a internet dele deve ter Um dado uma. violão. É, não estou vendo ele, não estou vendo ele. Deve ter dado uma caída na internet dele. Esperar um pouquinho. Estou tentando me comunicar com ele aqui pelo WhatsApp para ver se eu tenho algum retorno, tá?
Ele me respondeu aqui que não sabe exatamente o que aconteceu, mas está tentando voltar. Olá, oi, Oi, voltou. Que bom. oi. Estão me ouvindo agora? Eu entrei pelo celular aqui para ver se. Sim, sim, agora está normal. Bom, fiquei sem essa. Fiquei sem a imagem especular, né? Exatamente. É. Tentei entrar aqui pelo computador, não está indo. Uhum. Mas enfim. Bom, recapitulando então, né? Esse esquema que ele faz, né? Esse primeiro esquema da divisão é importante para poder destacar, né? Nessa operação, o fato de que o objeto A fica ali como um resto, né? Disso que implica, né, na inscrição do sujeito no campo da linguagem, e que ele vai, ao longo das lições mais para frente, retomando esse esquema e repensando alguns pontos específicos desse esquema, né? E aí, nas lições, né, na terceira e na quarta lição, ele vai é onde ele vai retomar, né, o esquema óptico reduzido, para poder tocar e trabalhar assim, um ponto importante no que diz respeito ao objeto A, que é a relação, né, entre o objeto A e a castração, né? E aí ele faz essa notação específica, né, da castração como sendo menos φ, né? Ou seja, menos é, menos esse falo imaginário, né? Φ, essa letra grega, né? Que o Lacan escreve como sendo falo. Nesse caso é o φ minúsculo. Então ele vai articular assim nessas duas lições essas relações assim particulares entre o objeto A enquanto falta e o objeto, né, e a castração também como falta, mas como que eles vão incidir nesse esquema óptico no qual ele vai fazer uma amarração ali, né, entre simbólico e imaginário nesse esquema óptico reduzido, né, que ele trabalha. E ele começa assim, né, na página 39, dizendo, né, de alguma forma que ele não está de acordo, né, com dividir o ensino dele de alguma forma em dois tempos. O que isso quer dizer, né? Ele vai dizer, abre aspas, não creio que haja dois tempos no que ensinei, algum dia. Um tempo que estaria centrado no estádio do espelho e no imaginário, e depois disso, no momento de nossa história, que é demarcado pelo relatório de Roma, né? Na descoberta que eu teria feito subitamente do significante. Ou seja, não há dois tempos do Lacan nesses primeiros ensinos, em que ele uma hora trabalha o imaginário, outra hora trabalha o significante, né, e o simbólico. E ele, inclusive, menciona aqui, né, o texto sobre as formulações sobre a causalidade psíquica,
E ele conclui, né, que a partir desse texto é fácil, de alguma forma, concluir, né, chegar, né, nessa ideia de que não é de hoje que de que esse entrejogo, né, dos dois registros tem sido intimamente traçado por ele ao longo dos seminários. Então, eu acho isso importante, assim, para a gente poder pensar o estatuto que esse seminário, né, o Seminário 10 tem, para uma certa virada, assim, né, do ensino dele, justamente porque ele vai extrair tanto do simbólico como do imaginário o estatuto desse objeto A enquanto real, né? Então, a partir do Seminário 10, a gente pode, de alguma forma, ler, né, a, o impacto que foi, de alguma forma, para o ensino dele, essa perspectiva real, né, do... Recording in progress. Vocês estão me vendo? Sim, sim, tô vendo sim. Só que agora você entrou com 2 perfis, é isso? Você entrou com o computador e o Eu celular? acho que o computador respondeu aqui. Eu vou desligar aqui o áudio. Tá. Pronto. Bom, então, e a gente vai avançar um pouco mais aqui nesse esquema óptico e talvez fique mais claro o que o Lacan está querendo dizer com o fato de que esse entrejogo, né, entre simbólico e imaginário sempre esteve no seu ensino, né? Porque, de alguma forma, a gente tende a ter essa leitura, né, de que quando o Lacan trabalha o esquema óptico, ele está se referindo ao imaginário, e quando ele trabalha os significantes, ele está se referindo ao simbólico, né? Mas, desde o início, no esquema óptico, ele coloca como sendo algo assim, né, fundamental para a constituição dessa imagem, né, especular, o espelho que se refere ao grande ouro, né? Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui. Acho que consegui, né? Sim, tá compartilhando. Ainda não apareceu o texto, mas a tela tá. Isso, agora apareceu. Na página 49, né? Ele vai elaborar, ele vai colocar aqui esse esquema simplificado, esse esquema reduzido do esquema óptico, né? Esse espelho aqui, ó, peraí, esse espelho aqui, né? É o outro. E não sei se vocês, né, têm aí a imagem assim do esquema óptico dos primeiros seminários. O sujeito, ele está aqui, né? O olhinho que vê a imagem, ele fica aqui olhando esse reflexo da imagem no espelho do outro, né? Nesse espelho plano. Ou seja, desde o início, de alguma forma, o Lacan está articulando no esquema óptico esse interjogo entre imaginário e simbólico, né? O que sustenta a imagem são esses significantes do outro, né? E acho que a dificuldade, talvez, nessas primeiras lições aqui, é justamente essa articulação que ele vai fazendo daquilo que é da ordem de uma identificação narcísica, daquilo que é da ordem do desejo e a função de angústia que há aí, né, para
para esses dois, enfim, para esses dois conceitos, assim, né? Essas duas funções do sujeito. Bom, nesse esquema óptico, né, a gente vai perceber que ele coloca esse I de A, e aqui é importante a gente ressaltar, né, o que a gente pode ler enquanto essa imagem do outro aqui. Ao mesmo tempo que a gente também pode ler enquanto imagem, né, do objeto. Isso daqui, né, é uma imagem real. E aí, enfim, entram aqui todas as articulações, né, que o Lacan faz com as leis da física e as relações entre esse espelho que está aqui, esse espelho côncavo, né, e o espelho plano. Resumidamente, né, essa imagem que aparece aqui, ela é uma projeção desse espelho, né, que projeta aquilo que os físicos chamam, né, de uma imagem real. E por que uma imagem real, né? Porque ela se comporta como se fosse um objeto real. Enquanto que desse lado aqui, ele vai fazer a notação, né, de I', que seria a imagem virtual. E por que Está imagem virtual? travando, não está? Como é que está? Não, para mim não. Para mim tá normal. Oi? Para mim não tá travando, não. Deve ser a sua internet, Sandra. Para mim também, não está travando, não. Oi? Posso continuar? Sim, sim. Bom, e por que é uma imagem virtual, né? Porque essa imagem que está aqui é aquilo que este sujeito aqui vê refletido nesse espelho. E, enfim, de acordo com as leis da física, a imagem que é refletida no espelho plano, ela é construída, né, atrás do espelho, né? Então, o que o Lacan está colocando aqui é de que, bom, a imagem virtual é esse reflexo, né? É essa imagem que o grande outro sustenta de uma imagem real. E percebam que ele vai colocar aqui a castração, aqui embaixo, e o objeto A, né? Nesse lugar aqui onde, né, nos outros esquemas ficaria o buquê, né? Aquele buquê invertido. E o que ele vai colocar, né, como uma articulação dessas imagens, dessas projeções, e a relação daquilo que é o objeto A e a castração, né? A gente poderia começar dizendo que, bom, tanto o objeto A como a castração, eles não têm imagem, né? Nem A e nem o menos φ têm imagens. E o Lacan insiste nisso, né? E vocês podem, né, conferir a página 50 em diante, né? Ele trabalhando tanto essa falta de uma imagem no que diz respeito ao objeto A, como isso da castração, que também não aparece na imagem, né? Ele diz, então, que A não aparece e que esse menos φ não é mais visível ou mais sensível, né? E nem mais presentificável ali do que aqui. Ou seja, ali
deste lado, né, da imagem real, e nem aqui deste lado da imagem virtual. Ok? Eles não têm imagem, como eu já disse. Isso significa, então, que com A, Lacan não designa um objeto, né, fenomênico. O que isso quer dizer? Né? Quando Lacan fala, então, sobre esse objeto, ele se refere na página 50, né, que ele é o objeto cujo status escapa aos status do objeto derivado da imagem especular, isto é, as leis da estética transcendental. E aqui é importante, assim, porque estética transcendental é aquilo que se refere na filosofia kantiana à dimensão dos fenômenos, ou seja, aquilo que aparece na estética transcendental enquanto fenômeno implica espaço e tempo, né? E que, de alguma forma, é sobre isso que o Kant vai trabalhar toda uma questão do porquê, né, que a causalidade ela é um problema da metafísica, justamente porque ela não é passível de se inscrever dentro dessa noção de uma estética transcendental, desses objetos que são fenomênicos, né, que aparecem como um fenômeno. Bom, se o menos φ ele não aparece na imagem e o objeto A também não, isso não significa, né, que eles não fazem parte do fenômeno, mesmo eles não sendo um objeto fenomênico, né? O Lacan ele vai falar, né, sobre o fato de que o, o menos φ ele não é introduzido no imaginário, mas a diferença é que o objeto A ele se inscreve de alguma forma no imaginário, como aquilo que dá imagem, né, nos apetece. Aquilo que dá imagem, né, nos causa ali um desejo. Diferentemente do menos φ, que ele vai dizer que ele não se inscreve no imaginário. E aí, nesse ponto, ele consegue responder sobre a angústia em que sentido, né? No sentido em que a angústia é isso que vai aparecer nesse lugar aqui, no esquema óptico. Na página 51, abre aspas, né, ele vai dizer: eis-nos agora em condições de responder a uma pergunta, né? Quando surge a angústia? A angústia surge quando o mecanismo faz aparecer alguma coisa no lugar que chamarei, para me fazer entender, de natural, ou seja, o lugar menos φ, esse lugar da castração, que corresponde do lado direito ao lugar ocupado do lado esquerdo pelo A, do objeto do desejo. Ou seja, o fato de que a castração ela não aparece, né? Não tem suporte de imagem da castração, ela não é introduzida na dimensão imaginária, guarda relação com aquilo que é da ordem do objeto A, que também, não tendo imagem, é introduzida no imaginário, mas não como sendo um objeto fenomênico, mas como causando alguma coisa neste imaginário. Então, o que ele está dizendo é que, bom, aquilo que ocupa o lugar da castração causa essa angústia. E aí ele vai trabalhar aqui o que? A angústia de castração, que diz respeito a essa castração do outro, né? Ou seja, quando o outro não aparece de alguma forma castrado, ou seja, alguma coisa vem ocupar o lugar da castração deste grande outro, há uma relação que o Lacan vai, né, aproximar daquilo que é o Unheimlich, né? Outro texto que ele também cita, né, nessas lições,
que é esse estranhamento, né? E ele diz que o que opera isso deste lado de cá, ou seja, nessa imagem virtual, é isso que está do lado de cá, que é o objeto A. Isso que está nesta imagem real aqui, né? Então, recapitulando, assim, né? Os dois não têm imagens, menos φ, né? A castração, ela não é escrita no imaginário, diferentemente do objeto A. E é isso que opera, né, do lado de cá, né, nessa imagem que sustenta, né, nessa imagem que o grande outro aqui sustenta, é isso que opera aquilo que pode causar, então, essa angústia. É o objeto A. Então, ele vai dizer, né, bom, a angústia acontece quando a falta. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguma coisa vem ocupar esse lugar da castração, né? E o que opera isso é o objeto A. Vocês estão acompanhando? Sim. Essa colocação dele, que a angústia acontece quando a falta, está essa parte 51 por aí ou não? Pode repetir, Sabrina? Essa colocação dele, que eu não sei se está literal aqui, né? Ou se você traz que a angústia acontece quando a falta. Está literalmente em alguma página por aí ou não? Tá, sim. Na página 52, né? Quando aparece algo ali, portanto, é porque, se assim posso me expressar, a falta vem a faltar, né? De alguma forma, ele vai, em outras lições mais para frente, retomar isso, né? Quando, por exemplo, na lição 7, né, ele vai falar sobre o fato da angústia não é sem ter um objeto, né? Ela não é sem tê-lo, né? E aí eu acho que há é diferente também da gente dizer que a angústia tem objeto. Porque se ele estivesse dizendo que a angústia ela, né, tem um objeto, ele diria com essas palavras, assim, né? Então, esses jogos, né, de linguagem do Lacan não são gratuitos. Então, ele vai dizer que a angústia ela não é sem tê-lo, né? Isso está articulado com o texto do Inibição e Sintoma e Angústia, né, do Freud. Porque o Freud vai colocar lá que, de alguma forma, bom, a angústia não tem objeto, enquanto que a fobia, né, o medo, ele tem um objeto fóbico, né? Isso isso implica, né, toda uma relação ali também com a palavra alemã, né, que se refere à angústia e medo. A gente poderia traduzir, né? Tem toda uma problemática, né, para traduzir angústia do alemão, né? Porque significa medo, e a resposta, de uma forma que o Freud dá no texto Inibição e Sintoma e Angústia, é de que a angústia ela não tem um objeto. A angústia é a perda de objeto, enquanto que o medo, né, possui um objeto fóbico. Mas o que o Lacan está colocando aqui é um pouco, é basicamente dar um passo, né, a mais nessas construções e pensar a relação entre o que o grande outro deseja de mim e o quanto que isso implica uma dimensão simbólica e imaginária, tanto do objeto A como da castração. E existe ali, neste entrecruzamento, isso que é de uma dimensão da angústia. O sujeito se angustia, ora por não saber, né, o que o outro deseja de mim, ora por alguma coisa aparecer neste lugar da castração do grande outro.
né? Isso é importante, assim, porque quando ele fala, né, sobre mais para frente, nas próximas lições, né, dos próximos encontros, quando ele vai colocar aí a angústia como tendo um objeto, ele de alguma forma coloca o sujeito neste lugar. Ou seja, a angústia, ela não é sem tê-lo, justamente porque é quando o sujeito se vê como objeto do grande outro. E aí, de novo, a gente pode voltar na metáfora lá do louva-a-Deus, né? Nesse lugar aí que o sujeito está como um objeto do gozo do grande outro, né? Além disso, né, tem uma outra passagem aqui nessas primeiras lições, que, se eu não me engano, tá na lição 2 e que eu acabei passando batido, que é quando o Pedro, Lacan... Oi? Pedro, posso só fazer uma pergunta antes de você seguir? Sim, sim. Então, isso que você traz agora, né? O sujeito no lugar de objeto de gozo do grande outro, é, seria esse algo que fica no lugar do menos fi, aí no. Eu não... Eu acho que são conjunturas da angústia, né? Uma delas é quando aparece algo nesse lugar aqui de menos fi, né? Esse lugar da castração. Eu não sei se seria isso, assim, né? O sujeito se vê neste lugar aqui. O que o Lacan, e aí acho que o que eu ia complementar, talvez ajude a pensar a sua pergunta, é que existe uma relação entre esse desejo, né, do grande outro e o sujeito se ver como o objeto A do grande outro. E isso, de alguma forma, causar angústia a ele. Eu acho que é isso que o Lacan vai apontar nas próximas lições, de que quando o sujeito se vê no lugar do objeto A, ele fica angustiado. Ou seja, há uma equiparação, de alguma forma, né? Uma imagem especular entre o sujeito e o A, né? E aí a gente pode retomar, né, aquele primeiro esquema da alienação. A gente pode também pensar mais lá na frente, né, no seminário 11, no processo de alienação e separação, né, de que o objeto A e o sujeito são isso que escapam, de alguma forma, a essa articulação do significante, né? Porque existe aí, né, uma construção em torno do sujeito dividido e do A. E que a angústia, como o Lacan disse lá na primeira lição, né? A angústia, ela tem a mesma estrutura do que a fantasia. Ou seja, isso implica uma relação... Minimamente, a gente pode, né, concluir que o que ele está querendo dizer é que a angústia tem uma relação dessa do sujeito com o objeto A, né? Isso aqui é uma tema da fantasia, né? Ou seja, sujeito e o objeto A. E que ele vai, né, recorrer a esse matema nessas lições, tanto na lição 4 como na lição 3 e na lição 4. Uhum. A Gisele está com a mão levantada. Gisele, pode falar. Estão me ouvindo, gente? Dá para ouvir? É que eu tô Sim, com sim. uma. Estou Aí eu ouvindo, estou ouvindo. tentei botar o fone, não consegui. Enfim, a minha questão é a seguinte:
Agora tá mudo, É, tá mudo. agora eu não ouvi. Então, e agora? Sim, Sim, sim. Então, é, a falta essa questão da angústia como a falta da falta, eu acho que casa, tenho a impressão de que casa perfeitamente com isso que o Pedro falou, que é quando o sujeito se coloca como o objeto A do grande outro, né? Então, nesse caso, e a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, é que me parece um paradoxo, e deve ser um paradoxo. Quer dizer, paradoxo não quer dizer que há uma contradição, né? Até porque o inconsciente vive de contradição. Que é o seguinte, que há um certo conforto com a suposta totalidade, a suposta completude do grande outro. E, portanto, há um certo conforto quando se supõe que o grande outro tem o seu objeto A, né? Ao mesmo tempo, essa posição do sujeito como objeto A do grande outro, que deveria, né, arrebatar, alinhavar, melhor dizendo, esse conforto, é o que traz angústia. Enfim, queria fazer essa colocação, não sei se ficou claro, para ver se é por aí. Ou seja, dizendo de outra maneira, né? A completude do grande outro, ela é ao mesmo tempo uma ânsia, né? Quer dizer, é um conforto, essa completude do grande outro é um conforto, há um certo desejo de que o grande outro seja completo, dê as respostas e tenha um lugar de pertencimento. Ao mesmo tempo, quando esse próprio sujeito se vê como objeto A do grande outro, isso é a fonte da angústia. Eu estou lendo tudo errado ou é por aí? Bom, Gisele, eu acho que é, esse paradoxo que você está se referindo é justamente essa problemática, assim, da falta. Em que sentido? É, há uma angústia, né, de castração, há uma angústia de castração, mas também há uma angústia quando não há falta, né? Ou seja, quando não há desejo, né? Quando é, não há um espaço aí, vamos dizer assim, né? Para a gente poder circular o desejo. Então, eu acho que essa dimensão de objeto A e castração, né? Seja no esquema óptico aqui, seja inclusive mais para frente nas lições 5 e 6, o Lacan vai trabalhar a dimensão da demanda do outro em relação ao neurótico, que o neurótico, né, não quer dar a sua angústia, né? Que o neurótico ele demanda algo, mas bom, ele demanda essa presença, né, do grande outro, mas se o grande outro também não falta, ele vai se angustiar. Quer dizer, né, se não há uma falta neste grande outro que ele demanda, né, ele vai angustiar. Eu acho que a grande questão aqui é essa falta poder circular, né, de alguma forma, entre aquilo que é da ordem do desejo do grande outro e aquilo que é da ordem dessa imagem narcísica, né, que permite o sujeito, de alguma forma, desejar, acessar o desejo, né? Porque esse é o paradoxo. O objeto A é tanto este objeto que causa angústia, mas também é esse objeto que causa desejo, né? Ele é a falta, seja em um, seja em outro, né? Eu não sei se respondi, assim, né, alguma coisa sobre o que você colocou, mas eu acho isso importantíssimo para para a gente poder pensar o estatuto deste objeto A, né? Quando ele vai mais para frente concluir, né, enfim, afirmar que este objeto é aquilo que engendra toda e qualquer função da causa, né? Eu acho que ele está falando sobre esse paradoxo aí de que
isso que a gente, o objeto no qual nos causa desejo também é o objeto que nos causa angústia, assim, e o neurótico sabe muito bem disso, né? A sua dificuldade é de se haver com a sua castração enquanto objeto A, né? Ou seja, enquanto isso que causa desejo e não enquanto isso que causa essa angústia de castração, né? Isso que é o interessante nesse esquema óptico, né? Porque o que o Lacan está falando é que, bom, o que gerencia, o que está por detrás, né, do fenômeno deste lado de cá, da angústia de castração, ou seja, quando algo aparece aqui, o que está fazendo alguma coisa, né, seja lá o que for, aparecer aqui, é o objeto A. Inclusive, né, ele fala textualmente, não é o objeto A que aparece aqui, porque o objeto A não pode aparecer. Não tem como o objeto aparecer, ele não tem imagem, né? Mas o que ele afirma é que, bom, o fato do objeto A não ter imagem, mas ser inscrito no imaginário, nesse jogo identificatório, enfim, dessa relação ali, enfim, imaginária, faz com que ele possa operar isso que aparece nesse lugar aqui, que vai causar essa angústia de castração. Então, não é o objeto A que aparece aqui, né? Porque não tem como esse objeto A aparecer. Ele está por detrás da imagem. É ele que preenche a imagem, né? Mas ele não aparece. Então, eu acho que é um paradoxo, né? E é toda essa problemática que comporta o objeto A, né? Mas, enfim, Obrigada, Pedro. nada. E sendo bem repetitivo, assim, né? Esse esquema óptico é importantíssimo para esquematizar essa relação, então, entre castração, aquilo que é a castração e aquilo que é o objeto A, né? Porque são duas formas da gente inscrever a falta, né? Mas são operadores diferentes nessa estrutura psíquica, na estrutura do sujeito, né? Bom, e nessas lições seguintes, ele vai trabalhar, né, então, essa dimensão da demanda do outro, do desejo do outro e do gozo do outro. Tem uma passagem aqui que eu acho que é importante, né, frisar, para a gente poder concluir, que está na página 78, né, o último parágrafo, que ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a dimensão do significante não é outra coisa, se quiserem, senão aquilo em que se vê aprisionado um animal à procura de seu objeto. De tal modo que a busca desse objeto o conduz a um outro campo de rastros, no qual essa mesma busca perde o seu valor introdutório e se transforma em seu próprio fim. A fantasia, ou seja, né, o sujeito em relação ao A, adquire aqui o valor significante da entrada do sujeito na dimensão que o leva à cadeia infinita de significações, a que se chama, então, destino. Podemos escapar dela indefinidamente, mas o que se trataria de encontrar é justamente o começo. Como é que o sujeito entrou nessa história de significante? Ou seja, retoma, né? A gente pode retomar o primeiro esquema da divisão, lá na página 36, quando o que
resta da operação da linguagem, da introdução do significante, disso que no seminário anterior, né, no seminário sobre identificação, ele articula com o traço unário, né, que também é um entrecruzamento aí, né, entre simbólico e imaginário. Isso que resta da operação é o objeto A, né? E que eu acho que mais para frente isso vai ficando mais claro em relação aos estatutos do objeto A, né? Em sua relação com o saber, com, com o saber, com o significante. Alguém colocou alguma coisa aqui, né? A Lúcia. Ele não aparece porque é a representação da falta e, portanto, do desejo. O neurótico, em alguma medida, imagina que o outro sabe, e enquanto o sujeito imagina isso, fica diante de uma idealização, o que impede o movimento, causando angústia. Por outro lado, quando tem notícias de que o movimento é do próprio sujeito, sente angústia, mas tem a possibilidade de se haver com o desejo. É isso? Acho que sim, Lúcia. Acho que sim. Quando o Lacan ele trabalha, né, aquele esquema da inibição, sintoma e da angústia, e estes vetores, né, de mobilidade e de dificuldade, aquele esquema, né, onde ele inscreve, na página 89, onde ele inscreve ali o impedimento, o embaraço, a emoção e a efusão, o acting out, né, e a passagem ao ato, ele faz todo um trabalho aqui dessa relação entre a angústia e essa mobilidade, né? Isso que paralisa o sujeito, né? Então, é importante assim também para poder pensar é, essa dimensão da neurose com a angústia, né? E que, enfim, não pude me aprofundar tanto assim, né? Então, assim, espero que tenha contribuído assim para alguma coisa, né? É, estou às voltas, né, com esse estatuto aí desse objeto A. Então, nas próximas lições, de alguma forma, é esse o vetor assim que eu vou procurar destacar, né? E de fato, assim, ele vai escavando assim mais coisas sobre esse objeto até o final do seminário, né? E esse seminário, de fato, é considerado assim, né, o seminário onde ele consegue elaborar essa maturação desse conceito, né? Acho que a gente pode ficar por aqui hoje, né? Mais Sim. alguém quer É, falar alguma coisa? Algum comentário? Ótimo, Pedro, bom, obrigada. Até a próxima. sim. Eu também gostei muito, Pedro. Obrigada, Pedro. Esclarecimentos com uma profundidade muito boa. Obrigada. Muito Obrigado aí bom. por estarem sexta-feira no feriado, É, escutando aí o que eu tenho para falar aí sobre tantas faltas. E assim, sim. indico, né, pelo menos a leitura da lição 7 e da lição 8, né? Ele não é centelo e a causa do desejo, né? Tá? Uhum, Essas duas lições vão ser bem importantes tá para a bom. discussão sobre a leitura, seja do objeto A, seja da dimensão da causalidade, né? Uhum. Vamos fazer uma fotinha?
Quem quiser abrir a Vamos. câmera para a fotinha. Peraí, deixa eu ver. Isso, Gisele, Lúcia. X. Beleza. Valeu, Pedro. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada, Ótimo Pedro. Muito bom, Pedro. Boa Obrigado, noite. Pedro. Parabéns. Tchau. Obrigada, Obrigado, Pedro. viu? Tchau, boa Até a noite. Tchau, tchau, próxima. Natália. Tchau, tchau. Tchau, tchau.